Olá a todos, chama todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, com o dia 23 de março, em que nós estudaremos o livro de Juízes. Juízes, capítulos 5 a 8. Juízes 5 a 8. Estamos aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. É muito bom ter a sua companhia. Vamos juntos? Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 5 temos o Cântico de Débora. O cântico que celebra a batalha e indica a chave da vitória. Uma tromba d'água transformou o Quizon numa torrente impetuosa. Muitas das carruagens foram arrastadas e o restante ficou atolado na lama. O hino de batalha se caracteriza por um frescor característico de testemunho ocular e grande exultação. O poeta-compositor usa todos os recursos de som, ritmo e repetição para descrever cenas rápidas e vívidas, como um filme. E no final, com grande efeito dramático, passa diretamente do cenário em que Jael ainda está com um martelo na mão para o cenário em que a mãe de Sísera espera em vão o retorno de seu filho. Lembrando que você entenderá melhor este cântico de Débora se você olhar o capítulo anterior, o capítulo 4 de Juízes, que mostra exatamente a morte de Sísera. No capítulo 6, temos o início da história de mais um juiz, Gideão. Os midianitas, beduínos vindos do leste e que eram descendentes de Abraão e sua segunda esposa, Quetura, avançaram pelo sul de Israel e chegaram até a cidade filisteia de Gaza. O terror espalhado por essa gente montada em camelos é descrito de forma bem vívida no capítulo 6, versículo 11. Gideão foi obrigado a malhar a sua escassa colheita de trigo no tanque de pisar uvas, escondido dos midianitas. No capítulo 7, a história de Gideão prossegue, mostrando como ele vence os midianitas. A fé de Gideão, apesar de sua cautela inicial demonstrada nos pedidos de prova que ele faz, é vista na sua prontidão para enfrentar as hordas midianitas com um exército de apenas 300 homens. Gideão usou sua perspicácia para fazer um ataque surpresa, mas a vitória resultante daquela fuga desordenada veio de Deus. É curioso como Gideão vai escolher os homens que pertencerão ao seu exército. Conforme a imagem aí na foto, se você leu, você vai se lembrar de como é feita essa escolha. Em breve, nas questões que podem surgir a respeito destes capítulos, nós iremos falar um pouco melhor a respeito. No capítulo 8, temos a derrota final dos midianitas e a morte de Gideão. Embora tenha se mostrado a altura da situação no momento de provação, infelizmente, a prosperidade viria a ser uma armadilha para Gideão. Quando da morte de Gideão, os israelitas voltaram a adorar os Baalins. Deus era lembrado em meio às crises, mas quando estas passavam, a atração dos deuses que aproximavam Israel dos seus vizinhos e davam boas colheitas era praticamente irresistível. É isto do breve resumo dos capítulos. Passamos então para a segunda parte com as questões e dúvidas que podem surgir. Iniciando então pela primeira. Por quantos anos Israel ficou
em paz com a juíza Débora. O tempo em que Israel ficará em paz sobre o julgamento ou sob a liderança de Débora será um período, digamos assim, padrão no livro de Juízes, um período de 40 anos. Questão 2. Qual resposta Gideão deu ao anjo do Senhor ao ser chamado para liderar Israel? Temos a resposta desta pergunta no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Juízes 6, 15, onde nós lemos: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Portanto, Gideão provavelmente foi escolhido por Deus exatamente pelas dificuldades que ele tinha, por ele não ser um grande homem, por ele ter até problemas financeiros, porque, como nós sabemos muito bem, a escolha de Deus não ocorre conforme a escolha humana. E por que a sua resposta era a melhor possível para alguém chamado por Deus para dar? Lemos a resposta na sequência, no versículo 16. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Porque quando Deus escolhe alguém para fazer algo, Ele não quer escolher uma pessoa que está cheia de si. Ele não quer escolher uma pessoa que atribuirá uma vitória a si mesmo. Mas Ele escolhe uma pessoa que tem dificuldades, que é fraca e que conhece as suas fraquezas e que sabe que precisa do poder, não dele, mas de Deus. Questão 3. Que prova Gideão pede ao anjo do Senhor? Temos a resposta em Juízes 6, 17 a 23, onde nós lemos: Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E assim nós percebemos que Gideão pede ao anjo do Senhor uma prova. E quando ele percebe que de fato ele está diante do anjo do Senhor, ele sente medo. Ele percebe, quem sabe, que extrapolou, que passou um pouco do ponto, que não deveria ter feito o que fez, mas ele é perdoado. Questão 4. O pai de Gideão era idólatra? Sim, é o que diz o texto de Juízes 6, 25 a 26. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Portanto, além das dificuldades financeiras, além da fraqueza moral, Gideão será um homem que pertencerá a uma família pagã. Seu pai era idólatra. Ainda assim, Deus escolhe Gideão. Questão 5. Que punição queriam aplicar a Gideão
após ele seguir o comando de Deus de destruir as imagens de outros deuses? Temos a resposta em Juízes 6, versículos 30 e 31, onde nós lemos: Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Zerá que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Então, ao mesmo tempo que o pai de Gideão era um idólatra, ao mesmo tempo que ele adorava esse Deus Baal, nós vemos que nesse processo de chamado de Gideão, ele se converte, ou é convertido, e deixa de adorar a Baal. Por isso, eles queriam sim aplicar uma punição a Gideão, por ele ter destruído as imagens de outros deuses, mas essa punição não será aplicada. Questão 6. Que nova prova Gideão pede de Deus e o que isso denota? Temos a resposta em Juízes 6, versículos 36 a 40, onde lemos: Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Percebemos, portanto, que Gideão é um homem fraco, que possui uma fé fraca, e que volta e meia ele faz um teste a Deus para saber se de fato Deus irá operar tudo aquilo que prometeu por meio dele. Questão 7. Como ocorreu a escolha dos homens que comporiam o exército de Gideão e o que isso demonstra? Conforme eu havia comentado a respeito lá no breve resumo dos capítulos, temos a resposta em Juízes 7, versículos 2 a 7, onde nós lemos: O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas e ali eu os porei à prova. Aquele de quem eu disser: Este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: Este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e então o Senhor lhe disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem levando a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberem a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Aqueles que levaram água à boca com suas mãos estavam mais alertas ao perigo do que os que se ajoelharam. Provavelmente a escolha também se dá por conta disso. Que filme nos remete à história de Gideão, que vai vencer uma batalha com 300 homens? Provavelmente você vai se lembrar desse filme. O nome do filme é 300. Mas essa é outra história. Questão 8. Qual foi a estratégia utilizada por Gideão na batalha? Temos a resposta
em Juízes 7, versículos 13 a 25, onde nós lemos: Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: Tive um sonho, e eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: Isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial. E dirão: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabat. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeebe no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeebe a Gibeão, do outro lado do Jordão. Assim, nós percebemos que a estratégia utilizada por Gideão na batalha foi de dividir o exército em 3. Eles vão tocar uma trombeta, Gideão vai confiar na vitória após aquele sonho, e eles vão conseguir vencer 2 reis ou 2 líderes midianitas. Questão 9. Que tribo reclamou com Gideão e por qual motivo? Temos a resposta em Juízes 8, versículos 1 a 3, onde nós lemos: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois dele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Então são aqueles que pertenciam à tribo de Efraim que vão reclamar de Gideão por ele não ter convocado eles para a guerra contra os midianitas. Questão 10. O que eram os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos de Zeba e Salmuna? O costume de enfeitar os pescoços de seus camelos com correntes e ornamentos de ouro prevaleceu entre os árabes até a época de Maomé. Ornamentos em forma de meia-lua ainda são populares entre os povos árabes de nossos dias. Vimos as 10 questões, mas não terminamos por aqui. Temos mais 5 questões. Vamos à 11ª? Qual foi a resposta de Gideão ao povo que pediu que ele os dominasse? Temos a resposta em Juízes 8,
versículos 22 e 23, onde nós lemos: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Portanto, a resposta de Gideão é a melhor resposta possível, apesar dele não conseguir cumprir com aquilo que ele vai dizer. Questão 12. Qual foi o tropeço de Gideão? Aí nós já vimos como Gideão, ele não vai ser um homem que vai permanecer em retidão. Temos a resposta do tropeço de Gideão em Juízes 8, 24 a 27, onde nós lemos: E Gideão continuou: Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Gideão, portanto, vai tropeçar, fazendo com que o povo caia em idolatria. A estola ou manto provavelmente era uma imagem de Deus proibida pela lei. E assim o lugar passou a competir com o santuário oficial de Israel. Questão 13. Por quantos anos a terra ficou em paz na gestão de Gideão? Em paz, claro, é uma paz relativa, porque eles estavam em guerra e porque muitas vezes os líderes deles, como Gideão, fracassarão. Mas Gideão irá liderar por 40 anos. Questão 14. Quantos filhos Gideão teve? Temos a resposta em Juízes 8, versículo 30, onde nós lemos: Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele porque tinha muitas mulheres. E aí nos é revelado mais um pecado de Gideão. Por último, última questão de hoje, a questão 15. O que aconteceu com o povo após a morte de Gideão? Temos a resposta em Juízes 8, versículos 33 a 35. Onde nós lemos: Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Portanto, os israelitas vão voltar a cair em idolatria. É isto como questões e dúvidas que podem surgir. Hoje tínhamos mais questões. Vamos para a terceira parte com os aspectos teológicos. Temos 6 aspectos. Primeiro deles: o cântico de Débora e Baraque reconta de forma vívida e poética a vitória do Senhor sobre os cananeus. Embora louve especialmente o triunfo de Jael sobre Zísera, dá corretamente o crédito a Deus, pois ele é o juiz e salvador por excelência. As vitórias eram todas elas conquistadas por Deus, não por homem ou mulher alguma. Segundo aspecto teológico, o chamado inicial de Gideão para ser um juiz revela seu espírito, sua fraqueza de caráter. Porém, com a segurança da presença do Senhor, ele realizou o primeiro ataque à adoração a Baal em sua própria comunidade. Mesmo Gideão sendo um homem fraco, Deus vai atuar por meio dele para destruir a adoração a Baal, que não será completamente destruída, porque, como nós vimos, quando Gideão morre, tudo volta, mas pelo menos no período em que ele foi juiz. Terceiro aspecto teológico. A atitude de Gideão ao derrubar o altar de Baal suscitou oposição. O Espírito revestiu Gideão
dando-lhe poder para a batalha e o apoio das tribos israelitas vizinhas. Assim nós percebemos, como todo ataque à idolatria vai suscitar também um contra-ataque e uma oposição. Precisamos estar preparados, pois todas as vezes em que nós combatermos o inimigo, também seremos combatidos. Quarto aspecto teológico. Após ter seu exército reduzido a um número assustadoramente baixo, Gideão ganhou confiança quando casualmente ouviu um sonho no campo midianita. Então elaborou um inteligente plano para criar confusão. Nós somos tentados a criticar a falta de determinação de Gideão, mas também precisamos sempre de novo lembrar da segurança de que Deus manterá suas promessas como manteve a Gideão. Quinto aspecto teológico. Da mesma forma que o Senhor lutou por Gideão, Ele também luta por nós em nossos conflitos aparentemente insuperáveis. Ele superou o nosso maior inimigo do modo mais improvável, com o sacrifício de Jesus na cruz. E sexto e último aspecto teológico, a recusa aparentemente piedosa de Gideão em reinar mascara um coração já vendido aos bens deste mundo. Sua solicitação por ouro lhe permitiu fazer um ídolo que levou Israel à idolatria. Até mesmo uma pessoa de condição mais humilde pode ter um coração de um tirano. Fama, popularidade, poder e sucesso material trazem consigo o perigo de levar alguém a afastar o seu coração do Salvador. O que importa não é o que as pessoas acham de nós, mas o que Deus declara sobre nós. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Juízes. Muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor.